Olá, povo de Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre o Deus da Bíblia. Não é afetado por tempo, espaço e matéria. É um estudo teológico, exegético e hermenêutico profundo. Então, o texto base, Almeida Revista Atualizada, Salmos 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem, e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 1 e versículo 8. Porque assim diz o Alto, o Sublime, que habita a eternidade, o qual tem um nome santo. Isaías capítulo 57 e o versículo 15. Meus queridos, a Bíblia apresenta um Deus ontologicamente distinto da criação. Ele não é parte do universo. Não surgiu com o tempo. Não ocupa espaço físico e não é composto de matéria. O erro comum da teologia rasa é projetar categorias humanas sobre Deus, tentando medi-lo por relógios, coordenadas ou substâncias físicas. A revelação bíblica afirma que Deus criou o tempo, sustenta o espaço e chamou a existência a matéria. Logo, ele não está preso a nenhum desses elementos. Deus não está dentro da criação. A criação está dependente dele. Aqui tem um fundamento hermenêutico. A hermenêutica bíblica clássica exige analogia da fé, scripturae interpres, distinção entre linguagem acomodada e essência divina. Leitura teológica do texto original. Quando a Escritura fala de Deus, meus amados, descendo, subindo ou esperando, trata-se de linguagem antropomórfica, não de limitação ontológica. Deus é eterno, não está preso ao tempo. Qual é a exegese? Salmos 90, versículo 2 declara: de eternidade a eternidade, tu és Deus. No hebraico, a ideia é reforçada no grego da Septuaginta, meus queridos. Apotou aionos, elstou aionos, ou aionos. De era sem começo até era sem fim. No Novo Testamento, Apocalipse capítulo 1, versículo 8, traz o que é, o que era e o que há de vir. Qual é a exegese? Esses verbos não indicam fases temporais em Deus, meus amados, mas a totalidade do ser divino fora da sucessão temporal. Deus não vive o tempo, ele vê o tempo. A teologia diz assim: Deus não espera o amanhã está diante dele agora. Deus é imenso, não está limitado pelo espaço. A exegese, Isaías capítulo 66, versículo 1. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. No grego da Septuaginta, ou ouranos moi tronos, o céu é para mim trono. Qual é a exegese? Trono é símbolo de governo, não de localização. Deus reina sobre o espaço, mas não é contido por ele. Atos capítulo 17, versículo 24, diz que ele não habita em templos feitos por mãos. A teologia é assim: Deus é onipresente, não difuso. Ele está presente sem se dividir. Deus é espírito, não é composto de matéria. A exegese, João 4, versículo 24.
Pneuma ou theos. Deus é espírito. E a exegese diz assim: o texto não diz Deus tem espírito, mas Deus é espírito. Isso afirma a sua imaterialidade essencial. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Os céus e até os céus dos céus não te podem conter. A teologia sistemática diz assim: matéria é criada, Deus é incriado. O Criador não compartilha da substância da criatura. Deus é autoexistente, não depende da criação, meus queridos. Qual é a exegese? Êxodo capítulo 3, versículo 14, ecoado em João capítulo 8 e o versículo 58. Ego em mim, eu sou. Qual é a exegese? Esse verbo no presente absoluto indica a existência sem causa eterna. Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Por tua vontade vieram a existir. Qual é a teologia? Deus não cria por necessidade, mas por vontade soberana. Deus transcende, mas também age na história. Qual é a exegese? Isaías capítulo 57, versículo 15. Habito a eternidade e também com o contrito. Kataiko ton aiona. Habito a eternidade. A hermenêutica é assim: Deus transcende fora da criação, é imanente, ativo dentro dela, sem contradição. A teologia, meus queridos, cristológica, diz assim: na encarnação, Deus entra no tempo sem deixar a eternidade. O Deus da Bíblia não envelhece, não se desloca e não se desgasta. Ele criou o tempo, sustenta o espaço e dá existência à matéria. Quando tentamos reduzir Deus às nossas categorias, produzimos um ídolo. Quando aceitamos sua revelação, somos conduzidos à adoração reverente. Um Deus limitado não salva. Um Deus preso ao tempo não governa. Um Deus material não é eterno. Mas o Deus da Escritura é eterno, infinito, imutável e soberano. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Romanos capítulo 11, o versículo 36. Deus é de eternidade a eternidade. Deus abençoe.